Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 34º episódio com o tema Parei minha vida por algo que não deu certo. E eu quero começar pedindo desculpas a vocês por não estar lançando o episódio essa semana na data prevista. Eu adoeci, fiquei com a garganta extremamente inflamada, então fiquei praticamente sem voz, o que era inviável gravar o episódio dessa semana. Então eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje. Inclusive, que eu gostaria muito de perguntar como é que você realmente está, como é que estão as coisas por aí, como é que estão esses desafios que têm surgido na vida, sua saúde física, mental, né? A gente tem, não sei vocês, mas eu tenho passado por uns momentos um pouco turbulentos, né? Mas eu acho que é fase, realmente, sabe? Algumas coisas elas têm que acontecer na nossa vida para que deixe algum aprendizado, né? Eu acho que quando a gente está passando por algo que não é muito agradável, a gente costuma se perguntar muito o porquê, né, daquilo estar acontecendo. Então, eu imagino que tudo que nos acontece, né, seja de negativo, seja de positivo, tem um propósito, tem uma motivação, sabe? Tem um, alguma lição para nos dar, sabe? Tem algo para nos deixar. Então, eu gosto muito de pensar nisso, né? Quando algo não muito agradável está acontecendo, então a gente vai tirar lições daquilo que está acontecendo, sabe? E por tudo que eu já passei, não tem como eu olhar para a minha vida, olhar para as situações e não enxergar o toque, o agir de Deus em cada coisa que eu passei, sabe? Então, mesmo que seja algo extremamente negativo, eu acho que Deus consegue fazer daquilo, ou transformar daquilo em algo positivo, sabe? Que faça com que eu cresça, com que eu amadureça, com que eu evolua de alguma forma. Então, quando a gente aprende com as coisas que nos acontecem, eu acho que ela começa a ter um novo direcionamento na nossa vida, esses acontecimentos. E a gente também precisa entender que tem muita coisa na nossa vida que é decisão, sabe? A nossa vida, a maior parte dela, ela é seguida, né? A trajetória que nós percorremos, ela é feita de acordo com as escolhas que nós fazemos. Sejam elas lá do passado, sejam elas escolhas presentes, ou sejam elas escolhas que futuramente nós iremos fazer, né? Mas eu acho que a nossa vida, ela costuma tomar a direção das escolhas que a gente faz, né? E quando eu paro para pensar nesse tema, né, e porquê da escolha desse tema, na verdade a gente vai aprofundar na história de um ouvinte que ela mandou pro e-mail a história dela, né, o Conversas de Travesseiro com o Will, @gmail.com. Então, se vocês desejarem mandar a história de vocês, quiserem conselhos relacionados com as suas histórias, podem mandar tranquilamente, certo? Na descrição do vídeo ou do áudio, sempre eu deixo os links, né, para as nossas redes sociais, seja para e-mail, seja para Instagram, YouTube, Spotify, enfim. Então, estão todas ali disponíveis para que vocês tenham acesso e que vocês podem mandar essas histórias para a gente a qualquer momento, certo? E fazer perguntas, né, do que você quer que seja respondido naquela história, que eu acho que nos dá um norte de como orientar você em relação àquela história. E eu gostei muito dessa história porque ela é tão abrangente, ela traz tantas reflexões, sabe? Inclusive eu quero agradecer ao ouvinte que mandou a história, que além dela ter mandado, né, como anteriormente eu abordei com Alex a história com Ulisses, a história de outro ouvinte, e ele, poxa, mas eu queria entender isso e aquilo, e já me deu uma dimensão maior da história seguinte, que é essa que a gente vai abordar hoje, e tipo, poxa, tem coisas que eu gostaria de entender melhor sobre essa história. Então, antes de abordar a história, eu passei um e-mail, né, para ouvinte, perguntando algumas coisas, se ela poderia, né, esclarecer mais algumas coisas para que a história ficasse mais clara para vocês. E ela respondeu, mandou mais algumas coisas. Então é como se a gente tivesse a parte 2 da história. O que eu achei fantástico, sabe? Porque faz entender melhor ao ouvinte.
como ela enxergou aquilo, como ela encarou aquilo e como a gente pode ajudar ela nessa história, né? E quando diz parei minha vida por algo que não deu certo, eu acho que muitas vezes na vida a gente faz isso, sabe? E a história dela é no campo afetivo, né? No campo sentimental. Ela paralisou a vida afetiva dela por conta de um date que não deu certo. E aí eu fiquei pensando em outras áreas da nossa vida que a gente faz isso quando algo não dá certo. Então você tenta empreender, né? Ter seu próprio negócio e às vezes não deu certo naquela primeira tentativa e você desiste. Mas era só uma questão de organizar outros pontos e você tentar novamente. Provavelmente você iria conseguir prosperar. Assim como também no âmbito profissional, né? Não propriamente, a não ser que essa questão de você investir em algo próprio também é profissional, mas no âmbito profissional de você ter um emprego ou desejar uma área, né? E na sua primeira tentativa você não consegue, você desiste daquele sonho, não tenta mais de uma vez, né? E às vezes tem coisas que a gente precisa entender que não é pra gente, sabe? A gente não vai conseguir e a gente vai conseguir entender isso, mas tem coisas que a gente vai alcançar na vida por meio da insistência, sabe? De você continuar tentando, batalhando ali, você vai chegar onde você deseja, sabe? Eu acho que nessa questão eu puxo pro lado espiritual porque tem relação comigo, mas vai de acordo com a crença de cada um. Então, para mim, a gente tipo tá mostrando a Deus, Deus, eu quero muito isso, sabe? Eu tô batalhando por isso, eu tô fazendo o que me cabe, a minha parte. E de você confiar que Deus vai te ajudar a alcançar isso. E para quem acredita nessa questão de lançar para o universo, eu acho que o universo ele capta, ele entende a mensagem que a gente quer mandar, sabe? Então, quando a gente quer algo, muito alguma coisa, quando a gente deseja muito alguma coisa, a gente faz por onde que o universo, Deus entenda isso e nos ajude da forma necessária, né? Então, continuando, vou começar a história e vou pausando, né? E eu já organizei a história toda em partes aqui para que eu possa ir analisando pedaços por pedaços e aconselhar ao ouvinte, né, no, nas aflições, nas angústias dela em relação à sua história, né, e dizer que eu acho que o primeiro passo já foi dado, de você reconhecer que você está bloqueada na sua vida afetiva, sabe? De entender que algo que não deu certo lá atrás te paralisou e é muito interessante, porque às vezes as pessoas fazem isso após um término de um relacionamento, de um casamento, coisa e tal, de ter dificuldade em dar continuidade na vida, sabe? De continuar acreditando, arriscando, tentando, porque ficou presa ao que aconteceu lá atrás. Então você com certeza precisa deixar o seu passado para trás, você precisa enterrar tudo isso que te aconteceu e abraçar o novo, sabe? Abraçar tudo aquilo que a vida tem para te oferecer, porque com certeza tem muita coisa boa vindo pelo caminho. Então, reforçando, né? Quando eu conto uma história de alguém, eu substituo o nome de lugares, das pessoas, idades, enfim, eu gosto de manter a pessoa que mandou a história preservada, a menos que no e-mail ela especifique, não, não tem problema nenhum, pode citar meu nome, lugar, não sei o que lá. Então farei isso, né? Como a ouvinte, ela não mandou essas informações nesse aspecto, deixando claro que não se importava com isso, então eu fiz aquilo que eu venho anunciando que faria, né? Substituir nomes, lugares e tudo mais, para que as pessoas não saibam, né, propriamente de quem é aquela história. A pessoa tem a sua história preservada. Então, meu nome é Mariana, tenho 28 anos e moro em João Pessoa, Paraíba. Essa história aconteceu tem mais ou menos uns 2 anos. Então, tem mais ou menos 2 anos, ela tem 28 anos, então ela devia ter uns 26 anos na época. Resolvi tentar sair com um rapaz que estávamos conversando há um tempo, mas não conseguimos achar um dia e um horário que fosse compatível para os dois. A coisa mais realista de todo mundo nesse momento, né? Todo mundo se encontra solteiro, eu acredito. De que na maioria das vezes você até encontra alguém interessante e tudo mais, e parece que as agendas não batem, sabe? A gente sabe que a vida de adulto é cheio de responsabilidade, cheio de compromisso,
Então, às vezes, você tem faculdade, tem trabalho, enfim, tem um monte de obrigações e fica difícil você realmente conseguir eh, esse horário disponível para se encontrar com alguém. E às vezes, quando você tem esse horário disponível, a pessoa não está disponível naquele horário seu e vice-versa. E eu falo por experiência própria, porque isso já aconteceu comigo algumas vezes. E é interessante que, assim, tem gente que realmente eh, não bate, sabe? Por mais que a gente tenta, a gente tem interesse em encontrar a pessoa, mas fica difícil de encontrar esse horário compatível. Tem gente que realmente fica enrolando, né? E tipo, não dá prioridade, o que é em parte compreensível, porque você não tem compromisso nenhum com o outro ainda, vocês não têm nada, então é só para ter o primeiro encontro, e quem sabe vir a se tornar algo. Mas eu acho que quando tem interesse a gente consegue, a gente ajusta ali, dá um jeito. Às vezes o que falta de verdade é só falta de interesse mesmo. Então as pessoas ficam arrumando desculpas, né? Então, detalhe, as conversas eram bem legais, mas muito voltadas para o campo político e acadêmico. Papos bem cults, confesso que na minha cabeça não tinha interesse afetivo tão claro. Só uma indireta ou outra, mas era algo bem pontual. Talvez fosse também por conta que o ritmo da pessoa era esse, sabe? Ela queria ir devagar no tempo dela, soltando as coisas aos poucos até que você percebesse que estava havendo um interesse maior, né? Mas finalmente, em uma quarta-feira à tarde, fomos para o cinema da UFPB, que tinha inaugurado recentemente para passar filmes antigos gratuitamente. Ele que deu a sugestão. Pegamos uma sessão na qual passou um filme dos Trapalhões, fazendo a releitura do Alto da Compadecida. Não achei tão ruim assim, mas não é uma mega produção, né? E aí uma coisa que me chamou detalhe me chamou a atenção nesse ponto, nessa questão dos filmes antigos gratuitamente. Tem algum problema em fazer rolê gratuito? Obviamente que não. Mas às vezes é um indício da postura da pessoa. Eu acho que quando a gente está conhecendo alguém, a gente tem que se pegar aos detalhes. Não tem o que fazer, você não conhece o outro o suficiente, sabe? Então, por exemplo, ela, tipo, não quer investir em mim, não me vê como um provável parceiro, sei lá, coisa e tal, e me propõe assistir um filme gratuito. E por que não ir no cinema e ver um filme que está sendo lançado? Sei lá, são os detalhes, isso pode não significar absolutamente nada, mas é uma coisa que me chamou a atenção, sabe? Porque hoje em dia, diante das experiências que eu tive, né, nesse campo afetivo, eu sou o cara que eu me apego muito à ação, sabe? Aos detalhes, à postura, ao que a pessoa verdadeiramente faz, não o que ela diz. Porque tem gente que tem discursos lindos, sabe? Maravilhosos, mas a sua prática não condiz com o seu discurso. Não casa, sabe? Tipo, a pessoa diz uma coisa, mas faz outra. Então, eu acho que as atitudes por si só já falam. Então, eu sempre vou me apegar mais ao que a pessoa faz do que o que a pessoa diz. Isso faz com que eu tenha mais interesse em me aproximar de algumas pessoas, como também o inverso. Eu perco o interesse justamente porque eu estou vendo que as ações não estão me provando aquilo que a pessoa diz ou aquilo que eu gostaria. Então, eu fico muito atento a esse tipo de detalhe, sabe? E tem muito programa bacana que também que é gratuito, que a gente pode fazer, não tem problema nenhum, sabe? Mas se eu tenho interesse, eu posso convidar para um cinema, num shopping, um café, uma coisa, né? Então, não sei, eu acho que vai muito do que você pensa e vai muito também do outro, como o outro é, sabe? E uma coisa me fez refletir também, sabe? De imediato a vida de universitário não é fácil. Porque o universitário, na maioria das vezes, não tem emprego, ainda está naquela fase de dependência dos pais, a gente conta as moedas para comprar Xerox, enfim, todas essas coisas. Então, eu já fui universitário, sei bem que a vida de universitário não é fácil, o universitário não tem dinheiro. Então, talvez esse tenha sido o motivo, tá tudo certo, não tem problema nenhum com isso, mas aí a gente vai seguindo, né?
De repente, no meio da sessão, ele resolveu me beijar. E percebi que o beijo não casou muito bem. Achei ele meio desesperado. Tentei ditar o ritmo para ver se melhorava, mas não adiantou. Ele beijava muito mal mesmo. Lamentável, mas era a verdade. Cara, ele tava desesperado. Sei lá há quanto tempo ele tava sem beijar, ou ele queria tanto, sabe, sentir que estava seguindo com a vida, e talvez ele se apegou a você, ouvinte, sabe, como uma oportunidade de superar algo que estivesse mal resolvido dentro dele, sabe? E foi esse beijo desesperado, ninguém sabe, ele podia estar muito tempo sem beijar também, né? E aí disse, meu Deus, estou desesperado, preciso, né? Ele, obviamente, que ele não disse isso, mas assim, no pensamento, né? Ele tinha que te beijar para sentir que estava seguindo, e talvez você fosse a primeira pessoa que ele estava saindo após um término, enfim. Ou simplesmente tem gente que não beija bem mesmo, né? Agora, pior do que a gente não beija bem é quando o sexo é ruim, né? E você só quer sair dali, é complicado. Mas se não casou, cara, eu acho, hoje em dia eu sinto muito também essa questão de energia, sabe? De você sentir quando você tá com o outro, se a energia flui, vai bem, se casa, sabe? Se não, você diz, ah, não estamos na mesma vibe, não temos a mesma sintonia, talvez a gente esteja forçando. Que eu acho que foi esse tipo de situação que acabou acontecendo. E aí me faz me perguntar o que é que passa na cabeça de uma pessoa para forçar uma situação. Que vê que ela não está agradável, mas não se sai dali, sabe? Se mantém naquela situação. Então, o que é que te paralisa, o que é que te bloqueia, o que é que te impede de sair de uma situação que não é agradável? E é interessante que isso a gente pode levar para tantas outras áreas, né? Não só afetiva, seja uma questão de um emprego, seja a questão de um relacionamento, seja a questão de estar num ambiente que não é agradável. Então tem tantas outras camadas aí que a gente pode se perguntar por que tá desagradável e eu simplesmente não me retiro, sabe? Vale a reflexão. Assim que terminou o filme, ficamos andando pelo campus da universidade e nos sentamos no hall do CAC, que é o Centro de Artes e Comunicação, prédio onde tanto eu quanto ele estudamos. A nossa diferença era as turmas. Ele era da noite e eu era da tarde, então provavelmente eles cursavam o mesmo curso, sendo que não eram da mesma turma, né? Então já havia algo ali em comum que deveria ter facilitado a comunicação entre eles, né? Apesar que ela diz que na parte da comunicação fluiu bem, né? Porque se você conhece alguém que é da mesma área que você, então com certeza vocês vão ter coisas em comum para compartilhar, né? Então eu acho que isso já facilita boa parte da comunicação. Rolou ainda mais alguns beijos, mas fiquei puxando mais papo para poder evitar. Ou seja, não gostou do beijo, vamos conversar, ver se não continua. No meio das conversas, ele acabou comentando um pouco sobre o relacionamento que teve com uma moça que estudou comigo durante a graduação. Isso eu já sabia de antes nos encontrarmos, só que ele deu a entender que ela foi abusiva. E não achei legal isso. Ele até chegou a perguntar se eu tinha contato com ela. Aí meu sinal de alerta já apitou, obviamente. Obviamente, o meu sinal de alerta, minha sirene teria gritado nessa hora, sai correndo daí, né? Porque como é que você sai com uma pessoa e no seu primeiro encontro com a pessoa você está falando de ex, perguntando coisa da ex? A pessoa que tem um contato com ela. Então, é muito complicado. Eu já imaginaria que a pessoa está saindo comigo para que eu seja uma ponte até chegar a ex. Eu pensaria isso, sabe? Então, eu iria dizer, ah, esse cara tá mal resolvido, tem coisas pendentes aí, eu não vou entrar nessa roubada, e daria um jeito de cair fora, sabe? A hora estava avançando
e eu disse que teria que ir embora. Saímos do campus e cada um foi para suas casas. Ele foi bem educado e pediu para mandar mensagem quando chegasse em casa. No entanto, a atração física não bateu. E foi bem constrangedor ver que ele ficou todo empolgado depois e falou da possibilidade de marcar outro encontro. Passei alguns dias sem responder e evitando o máximo de contato. Ou seja, a pessoa deveria ter se tocado, né? Tipo, se eu estou te evitando, se eu não estou respondendo tuas mensagens, né? Isso me faz refletir coisas que até eu passei, sabe? Tanto de ter um pouco desse tipo de ação, de atitude, sabe? Quando você tá evitando uma pessoa, mas não quer ser grosso, sabe? Que às vezes o pessoal diz, ah, por que não diz logo direto? Eu acho que tem situação sim, que a gente pode ser muito claro e dizer as coisas de forma direta, sabe? Mas tem coisas que você pode ir deixando subentendido também, até por uma questão de se colocar no lugar do outro. Às vezes tem coisas que, se você fizer, vai ser muito desagradável para o outro ouvir. Eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro trabalhar em cima da verdade, sabe? Eu prefiro que as pessoas sejam claras, honestas comigo. Se isso me magoar, se isso me machucar, isso aí já é comigo. Sou eu que vou ter que aprender a lidar com isso, sabe? Mas tem coisas que eu evito porque eu fico pensando no que pode causar no outro também, né? Então a gente também pode se colocar no lugar do outro. E não é enganar, a não ser que você esteja com esse intuito. Aí você vai estar enganando. Mas é realmente uma questão empática, sabe? De dizer, talvez se eu disser seja totalmente desagradável, isso pode gerar muitos bloqueios no outro, o outro pode se sentir inferiorizado, enfim, e você pode ir deixando subentendido e se afastando gradativamente, porque normalmente as pessoas se tocam, percebem e seguem com a vida, né? Mas se você pode ser claro, chegar e dizer, eu também acho que é o melhor caminho, sabe? Não ficar iludindo, alimentando. O problema é que tem gente que diz, ah, eu também gostei, ah, não sei o que lá, me interessei. Manda mensagem, fica respondendo, fica conversando. O que vai alimentando no outro, né? Isso eu não acho legal de se fazer. Sei que posso ter sido um pouco egoísta, mas não adianta ter conexão intelectual e até emocional em certos pontos e a química não bater. Sem falar que não acho ele nem um pouco atraente fisicamente falando. É feito, eu digo às pessoas, aos meus amigos próximos. É óbvio que a gente não vai se apegar única e exclusivamente à questão estética, né? Senão acho que a gente também se torna muito superficial, sabe? Corpo não é tudo, aparência não é tudo, né? Mas assim, eu acho que a primeira coisa que chama a atenção da gente é a gente sentir atração pelo outro, é a gente ter tesão naquela pessoa. É você olhar para ela e dizer, poxa, que cara bonito, que mulher bonita, sabe? É alguém que eu me interesso, é alguém que eu investiria, né? E se não teve isso, fora que no seu caso, ouvinte, ainda teve o fato do beijo ter sido ruim, então é indícios muito claros de que você não deveria, em hipótese alguma, investir nisso, nessa pessoa. Não quero parecer superficial e passar a imagem de que só me relaciono pela beleza. Mas beijar mal não dá, né? Como superar esse trauma? E não foi só um beijar mal, você não sente atração pela pessoa, né? Então, tipo, eu acho que tá muito claro. Caberia só você colocar uma pedra nessa história. Tipo, se foi um date ruim que você teve, não bateu a química, não te atraiu, o beijo não casou, então a pessoa tá cheia de características que não vão dar certo com você. Então não vale a pena alimentar. Eu acho que o passo principal é você se permitir conhecer outras pessoas, sabe? Você não paralisar a sua vida por conta que não deu certo o date com esse cara, né? E essa foi a parte da história que eu recebi inicialmente. E aí, quando eu passei o e-mail, a pessoa me respondeu, trazendo mais alguns detalhes. Aí eu posso chamar de parte 2 da história. E ela diz basicamente isso. O que faltou dizer
é que mesmo com as conversas legais, percebi que parte dele não queria evoluir em outras áreas da vida. Eu particularmente não consigo mais hoje em dia me envolver com uma pessoa que não tenha propósito, que não tenha metas, que não saiba onde quer chegar, sabe? Que não pensa no futuro, por exemplo. Então, é muito difícil porque eu construo minha vida baseado nas minhas metas, nos meus sonhos, nos meus objetivos, e eu não posso permitir que uma pessoa chegue na minha vida que não tenha essas mesmas características, esses mesmos propósitos, sabe? Porque eu vejo um relacionamento como construção, e se a gente for construir algo juntos como casal, eu preciso que o outro enxergue além, que olhe para o futuro assim como eu, sabe? Ninguém constrói nada sozinho. Então, se o outro não tem metas, não tem objetivos, não tem o desejo de avançar, de evoluir, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Até porque ninguém constrói nada sozinho. E se você está em um relacionamento onde você percebe que está investindo sozinho, está construindo sozinho, está fazendo sozinho, vai chegar um ponto que você, bem sincero, você não vai aguentar mais, sabe? Vai chegar um ponto que você vai se cansar de tudo isso e vai dizer, tá bom, desisto. E vida que segue. Porque se é casal, se é os dois, é juntos, é companheirismo, é parceria, sabe? E aí fica difícil uma pessoa que ela não pensa em evoluir, não tem propósito, fica uma coisa vaga, sabe? Gente, às vezes assim, quando entra na sua vida, só bagunça tudo. É melhor manter distância. Por exemplo, questões sobre o pai, mãe, família, quem perguntava era eu. Como eu ia entender se havia interesse ou não. Ou seja, a pessoa se limitava a falar sobre a vida, só sobre a vida profissional ou a vida acadêmica e não avançava para as outras áreas. Então a pessoa sente que não tem espaço na vida do outro, que ela só colocou você ali e você só pode transitar naquela área, naquele espaço. E ela não te inclui na vida dela. Infelizmente, eu acho que a realidade é essa. Diz que ele só falava de concurso, escola, porque ele é professor também de política. Na época da eleição, então, só Deus. Então, ele era professor, ela também professora. E aí, normalmente, são pessoas que se comunicam bem, né, professores? Porque são pessoas que costumam ler bastante, se comunicar, dar aula, não sei o que lá. Então, acho que nesse aspecto eles conseguiam manter uma boa relação, assim, né? De, de haver uma comunicação bacana. Mas não é só isso só não é suficiente, né? E aí ela disse que ele falava muito de política. Se ela não for uma pessoa politizada, então provavelmente isso também ficava chato, gerava incômodo. Ou ela gostaria de conversar sobre outras coisas e ele se limitava a falar só sobre aquilo. E tem tantas outras coisas sobre você, sobre a sua vida, outras áreas que você quer compartilhar, quer conversar e falar só sobre aquilo também não dá, não é? Agora ele tinha propósito, né? Porque se ele falava de concurso, então ele tem objetivos, é um boy que coisa e tal. Mas eu trago, apesar dele ter objetivos, coisa e tal, não casou a química do beijo e não casou a atração física. Então, mesmo com isso, eu acho que, cara, não vale a pena investir, sabe? Segue a vida. Aí, mesmo sendo ruim, eu ainda tentei ter outro date com ele. E foi pior ainda, só mudou o lugar. Foi nessa parte que eu fiquei surpreso. Porque depois da experiência do primeiro encontro, eu não voltaria a ter outro, sinceramente. Porque foi ruim, não estava casando, ela não tinha atração física por ele, e o beijo não casou, então não teve química. Então, tu ia forçar mais o quê aí? Ia tentar mais o quê? Né? Eu fiquei me perguntando muito do porquê, o que é que te levou, sabe, a ter um outro date com esse cara, se eu acho que tudo já estava muito nítido, tudo já estava muito claro de que não foi legal, não foi bacana, não ia fluir, não valeria a pena, sabe? Acho que é só essa dúvida que ficou pra mim. O que é que te levou a ter um outro date com ele?
Fomos pro cinema assistir um filme estrangeiro, ruim, meu Deus, e legendado. Acho que eu ia traumatizado de cinema depois disso. E depois ficamos numa praça no centro da cidade com direito a beijo ruim de novo. Se o beijo tinha sido ruim, acho que ela queria ter certeza que ele beijava mal, né? É, cara, eu acho que se repetiu tudo, sabe? Do primeiro encontro foi uma repetição no segundo. Parece que você pegou o seu primeiro encontro e disse, vou repetir tudo isso, e teve um segundo para as mesmas coisas que já tinha tido no primeiro, porque foi cinema de novo e beijo ruim, né? Enfim, teve a volta pela cidade, coisa e tal, mas eu acho que já estava muito claro de que vocês não estavam em sintonia. E não sei se era por pressão externa, por cobrança, né? A gente sabe que a posição da mulher é muito difícil na nossa sociedade. E aí pode ser que ela, por já ter o quê? 26 anos, né? Porque ela tem 28 com dois que aconteceu. É, essa pressão de já tem namorado, não sei o que lá. Então você poderia estar se cobrando muito de ter alguém do seu lado. Mas eu acho que esse não era o melhor caminho pelo fato de por que você não se permitiu ter esse tipo de experiência com uma outra pessoa se você já tinha tido essa experiência com ele e viu que não foi bacana, sabe? É isso que eu me pergunto, sabe? Por que insistir em algo que já não tinha dado certo, ao invés de você tentar começar a construir uma conversa boa com alguém para futuramente você fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de encontro. Aí fica muito complexo. Aí inventei uma desculpa e fui embora. Ele me deixou na parada de ônibus e foi isso. É muito complicado, né? Você simplesmente quis fugir daquele encontro que você escolheu ter novamente, né? Eu acho que eu tinha falado que vinha evitando, né? Lá depois daquele primeiro encontro, não trocando mensagem, meio que deixando pra lá. Eu acho que você deveria ter mantido isso até simplesmente parar de forma definitiva, sabe? É, depois de ter ignorado muito, aí tu deu abertura novamente para a pessoa, aí sai com ela, né? Eu acho que até confundi um pouco ele de achar, tipo, ah, ela gostou, ela tá saindo comigo de novo. Só para você ter a certeza de que não tinha gostado. Eu acho que já tava muito claro, mas eu não estou aqui falando de uma forma de lhe julgar, em hipótese alguma. Só tô dizendo o que é que eu como é que eu estou enxergando a história, sabe? Estou tentando deixar claro o que é que me parece ser. E aí eu acho que talvez também porque você quisesse permitir realmente também o que é compreensível, né? Eu sei, será que não é só coisa da minha cabeça? Eu vou tentar, vai que agora seja diferente. Tudo bem, sabe? Esse último encontro foi nas férias de janeiro desse ano. Detalhe, desde esse dia não tive mais encontros com ninguém. A situação é mais complicada do que pensa, simplesmente me bloqueei. O que é muito complexo pra gente, sabe? É a gente se bloquear por conta de algo que não deu certo. Primeiro, eu quero dizer que você é jovem, você está numa das melhores fases da sua vida e você deveria, de verdade, do fundo do meu coração, é o que eu diria a qualquer amigo ou amiga minha, se permitir, sabe? Eu acho que você se bloquear, você está deixando de viver. Eu particularmente acredito muito que a nossa vida é única, sabe? Essa é a oportunidade que a gente tem de errar, de acertar, de tentar, de encarar, de insistir, de tentar de novo, de experimentar, sabe? Existe um mundo de infinidades, um mundo de possibilidades para a gente e a gente não pode paralisar a nossa vida por conta de algo que não deu certo. Um relacionamento que não deu certo, um casamento que não deu certo, um emprego que não deu certo, uma amizade que não deu certo. A vida, ela requer correr riscos. E a gente não corre riscos deitado na cama no nosso conforto, sabe?
Correr riscos é saber que você não tem a resposta final, de que você não sabe em que é que vai dar, mas você decide dar o passo. Você diz, eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou me permitir, eu vou arriscar, porque o teu conforto, a tua zona de conforto, ela não vai te levar a lugar nenhum. Você vai se manter exatamente onde está. E se onde você está não está confortável, você precisa sair. De verdade mesmo, sabe? Você, se for necessário, buscar uma rede de apoio, dizer, eu me bloqueei em relação a isso, eu quero conhecer outras pessoas, mas eu não sei como, sabe? E aí vale ressaltar que você precisa fazer isso da forma que é confortável para você. Confortável no aspecto de o que é que vai te fazer te levar a conhecer outras pessoas? É você sair numa festa e ali você se permitir trocar olhares e não sei o que lá. É você ir num barzinho e ali você trocar olhares e tudo mais. É você usar das redes sociais e trocar mensagens com alguém e ali você vai conseguir. Então, das inúmeras possibilidades que você tem, inúmeros caminhos que você tem de conhecer outras pessoas, o que é dessas possibilidades que para você você se sente segura e você diz, se eu for por esse caminho, eu vou conseguir mais facilmente me permitir, me arriscar, sabe? E é interessante que eu digo para sair da zona de conforto, aí eu mando procurar o lugar mais confortável. Mas são situações diferentes. Zona de conforto é, não fique parada ali. Você precisa se movimentar. Mas se você se movimenta, você pode se movimentar por um caminho que você já conhece. Porque ele vai te levar ao desconhecido, sabe? Aos outros caminhos, às outras possibilidades que você pode percorrer. Então arrisque, se permita. Eu acho que uma das coisas mais divinas que a gente tem na vida é o amor, sabe? E amor é risco. Amor é tentar, amor é cuidado, amor são tantas coisas que não cabe dentro de uma frase, sabe? Mas eu acho que o nosso coração, ele fica diferente quando a gente está apaixonado, quando a gente está amando. E lembrando que a gente pode amar muito uma pessoa e mesmo assim a gente não tem garantia nenhuma de que ela vai permanecer na nossa vida, mas enquanto ela estiver, enquanto ela nos escolher, a gente vai estar ali, regando aquela relação, cuidando, dando o máximo, para que ela dure uma vida inteira. E se ela não durar, tudo bem, sabe? Você vive seu processo, vive seu luto e segue, porque a vida continua. Mas que a gente tem que arriscar. É muito interessante que eu tenho uma amiga, quando eu estava na fase de mais curtição, de não sei o que lá, sem buscar nada sério, ela sempre dizia assim, for pra errar, que erre beijando novas bocas, não sei o que lá, vamos embora cometer novos erros, né? No sentido de não insistir naquilo do passado, não insistir naquilo que nos travou, não insistir em ficar repetindo ciclos. Então, o que eu quero dizer a você é, se permita, arrisque, sabe? É, é sair da sua zona de conforto. Isso é uma coisa que ninguém vai poder fazer por você e que cabe a você dar esse passo, tomar essa decisão. E aí eu aproveito, né, para dizer a vocês que se você se sente paralisado em qualquer área da sua vida, que não necessariamente pode ser amorosa, né, a afetiva, pode ser a profissional, a familiar, as relações de amizades, saia dessa zona de conforto, se permita, arrisque, vá em frente, a vida continua. A vida é correr riscos. E se você não corre riscos, você vai continuar exatamente onde está. Então se permita viver tudo isso, se permita arriscar, siga seu caminho, tente quantas vezes forem necessários, sabe? Porque tem coisas na nossa vida que a gente só vai alcançar por meio da insistência. Então insista naquilo que você quer, naquilo que você deseja. Siga sua trajetória, seu rumo e abrace tudo de novo que a vida trouxer para você. Quero agradecer imensamente a sua companhia.
Muito obrigado. Quero te pedir que curta, comente, compartilhe, siga o canal se você ainda não segue. Então, espero que tenha feito sentido o episódio de hoje para vocês. Abraços, muito obrigado pela companhia e até a próxima.